No nosso módulo de atualização e aprofundamento, também vamos trazer algumas informações renovadas, atualizadas, como agora neste módulo. Nós vamos tratar novamente do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, que já abordamos em aula anterior. Só que vamos fazer isso porque a composição mudou. Então vamos aproveitar esta mudança, atualizar as informações acerca da composição do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro, recordar as suas atribuições e aprofundar um pouco mais a sua atual composição. Vamos então ao CRS-FN, Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Relembrando, a atribuição do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional é julgar, em segunda e última instância administrativa, os recursos interpostos das decisões relativas às penalidades administrativas impostas pelo Banco Central e pela CVM. Vejam que já temos a primeira alteração. A área de comércio exterior foi retirada da atribuição do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro. Exatamente por isso, inclusive, a Secretaria de Comércio Exterior deixou de fazer parte do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro, que foi a grande alteração de composição que vamos ver a seguir. Além disso, é importante ressaltar, agregando mais informações, que estes recursos, a qual nos estamos nos referindo na tela, não são apenas recursos impetrados pelo indivíduo, pelo participante do mercado que foi condenado. Isso é bastante comum. No caso, por exemplo, de um banco que o seu administrador tenha sido condenado à impossibilidade de administrar instituições financeiras por 10 anos pelo Banco Central. Ou participantes do mercado de capitais que foram condenados a multas ou a inabilitação pela CVM. Isso é muito comum, que quando acontece esse tipo de punição, estas pessoas entram com um recurso no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. E o recurso tem efeito suspensivo. Esse detalhe é relevante. Além disso, existe também o chamado recurso de ofício imposto pela própria instituição ou pelos procuradores que acompanham o Conselho de Recursos, que é quando a instituição resolve não punir. Ela faz um processo investigatório, avalia a responsabilidade de um participante do mercado e, ao final, não aplica qualquer punição. A não aplicação de punição também exige recurso de ofício impetrado pela própria instituição ou pelos procuradores da Fazenda Nacional ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro. E vamos ver, então, a composição do CRS-FN. Dois representantes do Ministério da Fazenda. Vamos relembrar que anteriormente tínhamos um representante do Ministério da Fazenda e tínhamos um representante da Secretaria de Comércio Exterior. Como saiu o representante da Secretaria de Comércio Exterior e o Conselho continua tendo 8 integrantes, 4 representantes de órgãos governamentais e 4 representantes de entidades privadas, na chamada bancada do governo, no bloco de representantes do governo, a superintendência informa, como se fosse uma substituição num jogo de futebol. Sai a SESEX, entra mais um representante do Ministério da Fazenda. Então agora são 2 representantes do Ministério da Fazenda, um representante do Banco Central e um representante da CVM. O Banco Central é que presta principalmente o suporte ao funcionamento do Conselho e, subsidiariamente, à Comissão de Valores Mobiliários, particularmente nos processos que envolvam agentes do mercado de capitais. Além desses 4, temos os outros 4 representantes das entidades de classe dos mercados, indicados por estas entidades em lista tríplice. Vamos agregar mais uma informação. Além desses 8 membros
que são os membros com direito a voto, nós temos, acompanhando o trabalho do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, 3 procuradores da Fazenda, indicados pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional. O papel destes procuradores é preservar a legalidade das deliberações. Então, cabe a eles indicar, assessorar os conselheiros, mostrando que tal e tal possibilidades não estão previstas ou são contra a legislação financeira e do mercado de capitais. Relembrando, na composição anterior, o representante do Ministério da Fazenda era o presidente do Conselho. Na atual composição continua sendo, só que como são 2 representantes do Ministério da Fazenda, um deles será o presidente do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. O vice-presidente do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional continua sendo um dos 4 representantes das entidades de classe. Quem designa tanto o presidente quanto o vice é o ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda é que nomeia os 8 integrantes do Conselho de Recursos. Os 4 da bancada governamental. 2 são indicados pelo próprio Ministério e um deles é o presidente. Os outros 2, um é indicado pelo Banco Central, outro indicado pela CVM. Relembrando mais uma vez que são representantes, não são os titulares dos órgãos. E 4 representantes da área privada. O mandato desses 8 conselheiros é de 2 anos, permitida uma recondução. E vamos ver com mais detalhes a composição do Conselho de Recursos no que se refere aos representantes das entidades de classe, que também houve algumas modificações. Então vamos ver agora a composição mais atualizada da chamada bancada privada, os representantes das entidades de classe. As entidades de classe que têm representação no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro são as seguintes: a Associação Brasileira das Empresas de Capital Aberto, a Abrasca, é a associação que representa as sociedades anônimas do mercado de capitais. A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, a ANBIMA, que reúne os bancos de investimento, bancos múltiplos com carteira de investimento, a área de investimento, gestores de fundos de investimento. A Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN. E a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, a ABCIP, que reúne as instituições que fazem parte do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que são os bancos múltiplos que têm carteira de poupança e crédito imobiliário, a Caixa Econômica, as sociedades de crédito imobiliário e as associações de poupança e empréstimo. Temos ainda como entidades de classe representadas no Conselho de Recursos a Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias, a ANCORD. A ANCORD é a entidade que aplica a prova de habilitação dos agentes autônomos de investimento. Temos ainda no Conselho de Recursos representação do Conselho Consultivo do Ramo Crédito da Organização das Cooperativas Brasileiras, relembrando que na nova legislação acerca das cooperativas, não se permite mais uma cooperativa que tenha uma seção de crédito. Cooperativa de crédito tem que ser exclusivamente cooperativa de crédito. Então, aquele segmento do crédito dentro das cooperativas está representado no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro por meio da área de crédito da Organização das Cooperativas Brasileiras. E ainda o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, o IBRACON. Você está notando que
As 4 primeiras entidades estão apresentadas no slide com uma cor e as outras 3 com outra cor. Isso não é gratuito. É porque ficou definido que aquelas primeiras 4 entidades, a Abrasca, a Ambima, a Febraban e a ABCIP, indicarão os titulares do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro na bancada das entidades de classe. As outras 3 entidades, quais sejam a ANCORD, a Organização das Cooperativas Brasileiras, Conselho Consultivo do Ramo de Crédito e o Instituto dos Auditores Independentes, indicarão os suplentes, sempre em lista tríplice. Cada entidade dessas apresenta 3 nomes, caberá ao ministro da Fazenda escolher cada um dos membros titulares e cada um dos membros suplentes. E relembrando, ele define o presidente entre os 2 representantes do Ministério da Fazenda e define o vice-presidente entre um dos 4 titulares dos representantes das entidades de classe. Com isso, nós atualizamos para você a informação acerca da composição e atribuições do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.